1 Reis, capítulo 8, a partir do 54, diz assim: Sucedeu, pois, que acabando Salomão de fazer ao Senhor esta oração e esta súplica, estando de joelhos e com as mãos estendidas para os céus, se levantou de diante do altar do Senhor e pôs-se em pé e abençoou a toda a congregação de Israel em alta voz. Versículo 59. E que estas minhas palavras com que supliquei perante o Senhor estejam perto diante do Senhor nosso Deus, de dia e de noite, para que execute o juízo do seu servo e o juízo do seu povo de Israel, a cada qual no seu dia, para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro, e seja o vosso coração perfeito para com o Senhor nosso Deus, para andardes nos seus estatutos e guardardes os seus mandamentos como hoje. Amém? Levanta comigo a tua Bíblia e repita: Senhor Jesus, fala comigo. Não o que eu quero ouvir, mas o que o Senhor tem a falar comigo. Amém? Se assente, louve a Deus com palmas, porque o Senhor merece. Irmãos, o capítulo 8... Salomão ele vai estar se dedicando, preste atenção, Salomão ele vai se dedicar na organização do culto, na comunhão, tudo isso dentro do templo. É importante, irmãos, que a igreja ela tenha organização, e mais importante ainda do que a organização é a comunhão, coisa que hoje, se a gente fosse falar a respeito, eu diria que para nós é uma vergonha. A igreja hoje quer crescer a cada um por si, sendo que a frase que hoje mais se usa é: porque o céu é tomado à força e cada um deve se ganhar a sua salvação por si. Não. Se você for ler a Bíblia, presta atenção, não vou ficar chamando a atenção de crente, não. Se você for olhar biblicamente de Gênesis a Apocalipse, a igreja cresce primeiro pela comunhão. A igreja cresce de mãos dadas, a igreja cresce um orando pelo outro, intercessão. O que é isso? Amor. Falamos tanto de amor, mas aí eu pergunto: você ama de verdade, irmão? Você ama de verdade? Porque se você disser que ama e você falar mal do teu irmão, você é um mentiroso e você é um hipócrita. Se você disser que ama, que você serve a Deus e que você arranca as almas da igreja em vez de você trazer almas para a igreja, lamento te informar, mas você é qualquer outra coisa menos filho de Deus, porque a Bíblia vai dizer que filhos de Deus, eles amam, filhos de Deus, eles prezam pela alma. Filhos de Deus, ele tem comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Então Salomão está na dedicação do templo. E a Bíblia começa a nos instruir a partir do versículo 1, que Salomão vai reunir toda a congregação. Ele está reunida a igreja. E a Bíblia diz que ele vai começar pelos mais velhos, os anciões, está no versículo 1. Depois dos anciões, ele começa pelos cabeças das tribos, depois os príncipes. Aí vai dizer o versículo: para fazer subir a arca do concerto do Senhor, da cidade de Davi, que é Sião. Está começando pelos mais velhos. Primeiro, porque os anciões é que tem que trazer a presença para nós hoje na atual. E tem gente que não entende isso. Engraçado que hoje, se a gente for pegar, parece que a gente está se acostumando com tudo. A gente se acostuma a entrar na igreja e sair na igreja do jeito que está. Levanta a mão, abaixa a mão, dá glória se alguém pedir, dá adoração a Deus se alguém pedir. Irmão, eu aprendi que uma adoração forçada, quando isso eu estava trabalhando no meio de doutores, no meio do juízo, eu trabalhava com esse tipo de doutor. E eles diziam que uma intimidade forçada não é estrupo. Deus não quer intimidade forçada da gente. Deus não quer um glória quando alguém pega no microfone e diz: dá glória, dá aleluia, e muda a voz e muda tudo. Não. Deus quer aquele glória que sai lá de dentro primeiro. É uma adoração que sai de dentro. Porque a gente se esquece que barulho, tem gente que acha que barulho é adoração. Não. Deus vai dizer bem assim: esse povo me honra com os lábios, mas e o coração? É do coração que procede os maus caminhos, diz em Mateus, diz os evangelhos. Porque do coração vem a morte, o adultério, a lascívia, a fornicação e a morte, e assim vai. Então, não adianta grito. Não que isso não possa, somos pentecostal, também sou, mas a adoração é lá de dentro. Tem gente que diz assim, algumas pessoas olham e falam bem assim: irmã, cara, eu sou um adorador. Que legal, eu sou um adorador aqui dentro. Mas a Bíblia fala bem assim: aquilo que você é lá dentro tem que resplandecer para fora. Eu penso assim, e a Bíblia assim fala:
Se você diz, eu tenho Cristo no meu coração, que legal, irmão. Porque se você tem Cristo no seu coração, você tem que resplandecer como Cristo andava, como Cristo pensava e como Cristo falava. Não é só o coração, mas a gente tem esse costume feio. Então ele está dizendo, começa-se pelo ancião. Presta atenção, primeiro dos anciãos, por quê? Nós irmãos, lá atrás, aprendemos uma coisa. Presta atenção. Aprendemos um evangelho lá atrás, diferente do hoje atual. Só que eu costumo falar e uso a palavra como base nisso. Davi, o salmista, dizia bem assim, eu guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Aí eu conheço pessoas que falam assim, mas irmã Karen, lá atrás eu orava que demônio caía, lá atrás eu cantava que a igreja girava, lá atrás eu tinha mais unção. Peraí, e cadê aquilo tudo que você tinha lá atrás hoje? Irmã Karen, é porque eu tô ficando velha. Irmã Karen, é porque isso e aquilo, irmãos. Eu conheço pessoas de 86 anos que ainda falam assim, irmã, se eu não posso ir para a igreja, eu cultuo na minha casa, mas eu dou lugar para Deus. Conheço pessoas até hoje que não matou o Espírito Santo que está dentro dela, mas está se renovando dia após dia. Aí você vem olhar para mim e dizer, não, eu não tenho mais Espírito Santo, irmão. Quem disse isso? Do Velho Testamento de Gênesis a Malaquias perdia-se o Espírito Santo. Prova disso, quando em 1 Reis 10, 12, se eu não me engano, ele comete um homicídio e ele comete também um adultério. Pronto, ele matou e ainda adulterou. Aí a Bíblia vai dizer que lá no Salmo 51 ele começa a orar a Deus e diz, Senhor, eis que o meu pecado está diante de ti, mas não aparta de mim o teu Espírito Santo. Renova em mim um coração puro, reto, e não aparta o teu Espírito Santo. Sansão, lembra de Sansão, presta atenção. Sansão também, ele acaba de se abrir para Dalila. E o que acontece? A Bíblia vai dizer que depois que ela raspa os seus cabelos, ele se levanta e vai dizer assim, como outrora o Senhor me usava nesta guerra, ele vai me usar agora. Mas a Bíblia vai dizer bem assim, e não soube Sansão que já o Espírito Santo já não habitava mais nele. Então, no Velho Testamento perdia-se a presença. No Novo Testamento não se perde a presença. Isso é Bíblia. Desde que Jesus na sua ascensão subiu e disse que em João 14 deixaria o Espírito Consolador, que iria andar conosco todos os dias, todas as horas. A Bíblia vai dizer lá em Timóteo, também em Efésios e assim por diante, que ele não sai de nós, ele não se afasta de nós, mas ele se entristece. Olha a diferença. Ele não sai, mas ele para de operar dentro de nós. Então quando você vê um crente dentro da igreja que não consegue adorar, não consegue fazer mais nada, ele não perdeu o Espírito Santo. O Espírito Santo está lá dentro, mas ele parou de operar porque você está fazendo com que ele se entristeça dentro de você. É você. Aí ele vai dizer, é para trazer a presença para o culto, é para trazer a presença para a igreja. Do versículo 2, o 3 e o 4, ele está reunindo, todo mundo está festejando, porque a presença está subindo, a presença está vindo. Aí começa de novo, os anciões, erguem a arca e traz a arca para cima do tabernáculo da congregação, está no meio da congregação, junto com todos os utensílios sagrados, os sacerdotes e os levitas juntos. Aleluia, Deus. Primeiro ele fala que os anciões estão trazendo a arca. Presta atenção que você vai entender até o 54 que a gente leu. É os anciões. E que a presença do Senhor está no meio da congregação. Não é dos lados, está no meio. Olha que interessante. Aí vai dizer que anciões e levitas andam junto. Olha como é que a Bíblia nos ensina algo que hoje a gente está em falha. Eu não posso andar com a minha irmã porque a minha irmã é anciã e eu sou novo. Não, é que eu sou novo e a nossa irmã está antiga, o meu irmão está antigo. Não, a Bíblia diz que é um andando com o outro. Eu tenho que ajudar minhas irmãs, reverenciar minhas irmãs. E as minhas irmãs têm que dar exemplo para mim que sou mais nova. Tito, se você for ler, a Bíblia vai dizer, Tito, Paulo está dizendo, Tito, capítulo 1, vai para a igreja de Crefa, beleza. Capítulo 2 ele vai dizer, chega nos anciões. E chega primeiro nos anciões e diz assim, olha, seja exemplo para os mais novos, no falar, no tratar, na fé, na caridade e no seu comportamento. Aí chega também nas anciões, chega nas mulheres, olha, ele é um jovem, Tito é um jovem, e Paulo deu toda a liberdade para ele pregar. Chega também nas mulheres e diga para elas assim, olha, seja exemplo para as mulheres mais novas, para aprender a lavar, cozinhar, aprender a falar, aprender a orar, e não sejais caluniadoras e fofoqueiras. Isso é a Bíblia.
Eu não estou saindo da Bíblia, está em Tito, está na sua Bíblia. Aí depois chega nos jovens, Tito, e você seja você primeiro, se dá o exemplo para os mancebos também, no falar, tenha um falar santificado, porque hoje é mano, beleza, tá ligado, é nós, não. Tito, que o seu falar seja edificante para os jovens também, que o seu modo de se comportar seja um modo que vai fazer com que os jovens venham para a igreja e não saiam para a igreja. Então é tudo para todo mundo. Começa do grande para o pequeno. Mas tem gente que não gosta de palavra assim, por quê? Está falando a verdade. Mas está na Bíblia. Irmãos, se é que você não está percebendo, a presença tem que vir primeiro de você, que viu mais coisas do que a gente. Tem pessoa aqui do nosso meio, irmão, você viu coisas que eu não vi. Vocês presenciaram coisas que eu não presenciei. Então por que não traz a presença para a gente hoje? Ninguém mais tem a ousadia de falar sai em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque a gente já não está orando. E Satanás sabe reconhecer a voz de quem clama ao Senhor. Satanás sabe quem é que adora a Deus. Satanás sabe, irmão, é só ler Atos. Ele reconhece a voz. Ele reconhece o comportamento. A gente está calado. A gente está calando-se dentro do culto. É por isso que eu oro e digo, Deus, não deixa Satanás calar a voz da igreja. A igreja está quieta. A igreja está vendo o erro dentro da igreja e está dizendo assim, ó, eu não vejo, eu não estou vendo nada. Eu não estou ouvindo nada, irmão, pelo amor de Deus. É a gente que está deixando entrar dentro da igreja. É a gente. Mas o templo do Senhor, quando tem a presença, irmão, não é por nada, mas quando tem presença de Deus, o negócio é diferente. Presença, irmãos, não é só ficar pulando. Isso aí é movimento, porque hoje o negócio está feio. Eu vou pular porque tem alguém pulando. Eu vou falar em mistério porque tem alguém falando em mistério, irmão. Sabe o que é isso? É emoção. Você está indo por causa de alguém que está falando e você quer falar também, não. Quem tem presença de Deus, presta atenção. A Bíblia diz assim, a 1 Coríntios, se eu não me engano, 3,16 diz, vós sois o templo do Espírito Santo. E em 2 Coríntios 3,17 diz, e aonde há o Espírito Santo, há liberdade. Então presta atenção, se ele está dentro da gente, irmão, você pode estar na tua casa, você vai sentir ele. Você pode estar na rua, você vai sentir ele. Você pode estar no trabalho, você vai sentir ele. Por quê? Ele habita em você, dentro da gente. É no templo. Só que não se esqueça que João vai dizer assim, ó, saibais discernir os espíritos. Por quê? Porque hoje tem tudo quanto é tipo de espírito. Espírito da mentira, da fofoca, da calúnia, o espírito que mata, que rouba, e aí vai. Aí eu pergunto, irmão, se o Espírito Santo está em você, está em mim, está habitando em nós, por que o que é santo que está na gente não está se transformando do que tem dentro para fora? A gente diz que está cheio do Espírito Santo e está andando de qualquer jeito, isso é Espírito Santo? A gente diz que está cheio do Espírito Santo, mas não consegue falar palavras que edifiquem pelo Espírito e não pela carne. Não estamos mais conseguindo, por quê, irmão? Por quê? Primeiro, a gente não tira tempo para meditar na palavra. Outra coisa, no culto, se alguém chega, você está lendo a mensagem, está começando a mensagem, alguém está entrando, meu Deus, nossa. Mas peraí, a palavra está aqui, Deus está falando. Mas é que é mais importante você ver quem vai entrar na igreja, é mais importante você ouvir a fofoca de quem está fofocando, é mais importante você ver o que está acontecendo no movimento da igreja do que você prestar atenção na palavra. É por isso que o povo está morrendo. É por isso. Para você outra coisa é mais importante, mas a presença está vindo, e sacerdote anda com levitas. Aí depois ele vai começar a falar que Salomão agora está abençoando o povo, está começando o versículo 12. Do 14 ao 21 você vai perceber que as palavras do líder, o líder é para abençoar o povo. Aí ele começa a falar, ele faz com que o povo lembre-se da palavra. O líder está dizendo para o rebanho. O líder está instruindo o rebanho. E na oração, porque ele começa a orar a partir do 12, ele ora e vai falar, olha, ele está abençoando o povo dizendo, lembra das palavras de Jesus, lembra que ele tirou vocês do Egito, e está mandando lembrar, lembra o que Jesus já fez por você, pois é, guarda as suas palavras. Aleluia, meu
Ensine as tuas palavras e nunca o desampare, porque ele nunca vos deixou, então também não o abandone. Irmão, ele está instruindo o povo, você não está entendendo. Hoje tem gente que sabe demais e não gosta de ensinar. Hoje tem gente que diz que é tão santo que não pode tocar na mão de outra pessoa porque senão a santidade sai. É que a pessoa é tão santa que quando está na rua, alguém te dá bom dia, eu não vou dar bom dia. Alguém te fala, a paz do Senhor. Não é, então eu não vou dar paz. Irmão, a Bíblia diz assim, isso é Bíblia. A Bíblia diz, se só tiveres comunhão com aquele que você conhece, hipócrita, não está fazendo nada mais do que o seu dever. Isso é a Bíblia. Ah, mas irmã Karen, pelo amor de Deus, como é que eu vou saudar alguém do mundo, irmão? Aquilo que você tem, dá. Se é paz, dá a paz do Senhor. Se é graça, dá graça pro irmão e dá, ofereça. Glória a Deus. Que coisa feia. Andamos na rua e não queremos olhar para ninguém. Somos taxados lá fora, para quem sai, para quem evangeliza. Somos taxados lá fora, o povo que já tem o céu como propriedade. É os santos. Só que eu falo, se a gente é tão santo, se você é tão santo, o que está fazendo na terra suja hora extra? Jesus, aleluia. Coisa feia, irmão, a igreja está sendo mal falada. Só que Salomão está dizendo, lembra das palavras de Cristo. Por que ele está dizendo, lembra das palavras de Deus? Porque a palavra do homem mata, mas a palavra de Deus dá vida. A palavra do homem destrói, mas a palavra do Senhor constrói. Por quê? A palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, e apta para discernir os pensamentos e a emoção do coração. Palavra. Coríntios não, Cantares 3:8 vai dizer, a noiva olha e diz assim, esta é a voz do meu amado. O que é isso? Discernimento da voz de Deus à igreja, sendo noiva de Cristo. Quando alguém está pregando, diz, é Deus que está falando. Aqui é heresia. Discernimento. Porque hoje qualquer besteira você está dando glória. Hoje qualquer vômito, já fala assim, qualquer vômito a igreja, dá que eu como, dá. Sem discernimento. Qualquer pessoa hoje subindo no altar, a gente diz assim, é profeta, é atalaia, porque deu 10 pulinhos e falou alguns mistérios para você. Engraçado que hoje é só chegar no microfone e dizer assim, Deus é contigo, Deus manda te dizer, Ele é contigo, Deus manda eu te dizer, é contigo. Irmão, até Satanás faz isso. Satanás fala em mistério, Satanás revela, Satanás pula que é beleza, ainda fica no primeiro banco dando mais glória que crente. O que é isso? Falta de discernimento. Falta, irmãos, de comunhão com Deus. E tem gente que está entendendo por que eu estou falando isso. Está entendendo, irmão? Falta de lembrar das palavras de Deus. Aí quando chega no versículo 22, Salomão agora está começando a orar. Ele vai orar. Porque tem gente que gosta de ser líder, mas não gosta de orar. Nós somos, a igreja é uma liderança. A igreja, por quê? Porque aonde a gente passa, o nosso dever é ganhar a alma e instruir a alma. Então nós somos uma liderança no mundo, então nós temos que liderar, mas tudo bem, né? Quem não quer? Ele começa a orar, e a Bíblia vai dizer assim, ó, versículo 22, a partir do 22, Salomão está de frente, ele está de frente de toda a congregação, ele estende as suas mãos aos céus, e ele vai começar a sua oração, a sua súplica, e vai se derramar diante do Senhor, sem nenhum tipo de vergonha. Aí ele vai começar a falar, Senhor, olha isso, Senhor, instrui o teu povo na tua palavra. Ele está começando, cada um tem a sua tradução. Aí ele começa a falar, e todos aqueles que entrarem por essas portas no templo, ninguém ainda tinha estreado o templo, presta atenção. Ele primeiro está orando para que Deus venha ungir a casa. Aleluia, que todos aqueles quando entrarem na tua presença, mesmo se pecarem, que o Senhor venha ouvir as tuas orações e atentar para as suas súplicas e perdoa-os também. Aí depois ele diz, quando o teu povo de Israel, versículo 33, quando o teu povo de Israel for ferido diante do inimigo, por ter pecado diante de ti, e se converter a ti, e confessar os teus pecados, ouve e perdoa o pecado do teu povo. Presta atenção no que eu vou falar. Quando os céus se cerrarem, e não houver chuva por terem pecado contra ti, e orarem neste lugar, e confessar o teu pecado, e se converter dos seus pecados, ouve, Senhor, perdoa os seus pecados por amor dos teus céus, ensinando-lhes
o bom caminho em que se deve andar. 37. Quando houver fome na terra, quando houver peste na terra, e quando houver queima de seara, e assim vai, ele vai dizer, quando o seu inimigo cercar na terra, nas suas portas, toda a congregação orar, toda súplica tiver, qualquer homem, presta atenção, fora de Israel, orar, perdoa, Senhor. Aí no 40 ele diz, para que temam todos os dias os que virem na terra que destes a nossos pais. Eu vou parar aqui, no 40. Irmã Cara, eu não entendi. Primeiro ele está dizendo quando alguém pecar. Primeiro ele está falando do povo de Israel. Se tiver fome na terra, já está dizendo que a culpa é da igreja. Presta atenção. Quando tiver um monte de coisa, é lamento. Quando tiver inimigo vencendo, culpa da igreja. Por que a culpa é da igreja? Segundo as Crônicas 7,14, se o meu povo, igreja, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu, todavia, o Senhor, perdoarei toda a terra, Está falando da igreja porque a igreja tem a verdade e não vive. Não estou generalizando. A igreja anda com a verdade, fala da verdade e muitas das vezes nem sabe quem é a verdade. Então ele está dizendo, se o meu povo, a igreja, se o mundo sofre, não é por nada, não é culpa da igreja. A igreja é o espelho do mundo. Mesmo hoje, irmãos, você pode ver esse mundo inteiro hoje falando mal da igreja. Por quê? É o exemplo que a igreja está dando. Nós, a igreja, o povo passa na frente da igreja e diz assim, eu quero ser crente assim, aquela irmã eu conheço, aquele lá também. De noite está crente, mas de dia está só Jesus. Você acha que a nação, homens, mulheres, o teu vizinho, a tua vizinha, vai se converter por causa do teu testemunho que você fica gritando o dia inteiro dentro de casa, irmão? Deus tremendo. Aí ele está dizendo, depois que o teu povo orar, se arrepender, aí sim, coloca para cantar. Aleluia, Deus. Depois que a pessoa é disciplinada, você leu comigo, depois que a pessoa ora, se converte dos seus maus caminhos, põe para pregar. Não, irmã Cara, é porque é melhor estar cantando aqui do que estar cantando no mundo. Não, põe para sentar. Mas irmã Cara, é porque é melhor estar no meio da mocidade. É melhor estar no grupo de varão, de varoa, que é para os que estão santo, santificar esse irmão, essa irmã. Não! Uma maçã podre no meio de um monte de maçã boa, o que acontece? Glória a Deus. O engraçado é que a gente vai deixando e vai dizendo, não, irmã, deixa. Aí você vai vendo uma mocidade se caindo, despencando. Você vai vendo os grupos despencando dentro da igreja. Você vai vendo o altar, quanto mais sujo, mais profanado, mais a igreja está gostando. Aí depois a gente entra na igreja e diz, eu não estou sentindo nada. Eu não estou vendo nada. Mas é a gente que está deixando, aí está vendo tanto erro, tanta falha, e diz, eu não estou sentindo nada porque você deixou. Mas irmã Cara, eu não sou líder, eu não sou pastor, eu não sou dirigente, mas você é igreja. A Bíblia diz que quando você vê o teu irmão errando, chama de canto, com amor, humildade, diz para ele o erro dele e mostra a verdade dentro da palavra e diz, filho, é assim. Se ele ouvir você, a Bíblia diz que você ganha o teu irmão. Aleluia, Deus. Sabe por que a gente vê o erro e a gente não vai até nossos irmãos e a gente prefere dizer, deixa na mão de Deus. Deixa que Deus trata. É porque a gente não medita na palavra e não consegue mostrar o erro dele biblicamente. É mais fácil ele que não sabe a verdade subir e a gente que sabe a verdade não vive ficar. Olha a diferença. Aí eu vou perguntar, irmão, quantas almas você ganha para Jesus por ano? Quantas almas dentro de um ônibus, de um metrô, na rua, você diz, olha, Jesus te ama. Aleluia, Jesus. Quantas vezes você entrega um papel de evangelização para alguém, irmão? A igreja está com vergonha de dizer que é cristã. A igreja tem vergonha de andar na rua com a Bíblia na mão, tem que ser a menor, não é por nada, mas vou falar. Pega a menor Bíblia, que é para quando sair do culto pôr dentro de um bolso. Aí alguém olha para você e diz, tu é crente? Não sou não. Tem vergonha do nome de Cristo, mas a Bíblia diz que aquele que se envergonhar do nome de Cristo aqui na terra, o Senhor há de se envergonhar dele também no céu dos céus. A igreja com vergonha. Aleluia. A causa de Salomão de estar de joelho é justa. Por quê?
Ele não se ajoelha para ficar dizendo, manda Pentecoste, Senhor. A causa que ele se ajoelha primeiro, até anotei, fiz questão de anotar enquanto eu meditava pela madrugada. A primeira é consagrando a igreja. Aleluia, Deus. Consagrando o templo para quando alguém entrar, ele está consagrando a igreja para que todos aqueles quando viesse, sentisse. Olha como ele não é egoísta. Porque hoje tem gente que quer orar por si, Deus, eu quero sentir. Deus, eu quero ser salvo. Eu quero, Senhor. Pera aí, ele está orando para todo mundo ser salvo. Ele está orando para todo mundo sentir graça, todos. O nome disso é amor pelo próximo, irmão. É a gente. Aí no segundo ele vai colocar assim, ó, e que haja temor e reverência diante da palavra de Deus. Terceiro, ele está de joelho, ele começa a orar e vai dizer assim, ó, Senhor, para que todas as orações que forem feitas nesse templo sejam ouvidas, e aqueles que estiverem em pecados, mesmo quando orarem, forem se convertendo ao Senhor e sejam perdoados os seus pecados. Quarto, a causa pela que ele está de joelhos é para que toda a igreja invoque o nome do Senhor com graça, para que todas as nações vejam que Deus é quem reina em nossos cultos. É Ele que está orando, é Ele. Quando você começa a ler do versículo 54, que ele se levanta da oração, do 59 ele vai começar a dizer assim, ó, e as minhas palavras, com que supliquei ao Senhor, que esteja perto e diante do Senhor de dia e de noite. Aí ele vai dizer, para que o juízo de Deus, primeiro nele, no servo do Senhor, e depois para todo Israel. Aí no 60 ele diz algo interessante. Ele começa assim, ó, para que todos os povos da terra saibam que o Senhor que o Senhor é Deus e que não há outro. Está mostrando Jesus. Aí ele vai começar a dizer, e que seja o vosso coração perfeito. É a primeira coisa. Coração perfeito. Ele está pedindo que o coração de toda a congregação seja perfeito. Por quê? Tem muita gente que diz que é de Deus, mas o coração está sujo, está fedido e assim vai. Aí ele vai dizer o segundo, para que todos andem nos seus estatutos. O que é estatuto? Conjunto de regra. Aí ele vai dizer assim, ó, organização e funcionamento do estabelecimento. Aleluia. Ele está dizendo de estatuto, por quê? Ele está falando que todo mundo tem que aprender a ter organização dentro da igreja. Se o ambiente é santo, os que vêm nele têm que se santificar. Aleluia, Deus. Para dar louvor a Deus, irmãos, não é você estar de qualquer jeito e falar, toma aí, Senhor, é nós, tu é meu mano. Deus não é mano de ninguém, irmão. A igreja hoje está confundindo a santidade do Senhor, o poderio de Deus como humano. Ou me dá ou não dá, tio. Então é melhor sair, irmão. Por que é melhor sair? Porque quem é sujo, suje-se mais lá fora. Quem é limpo, limpe-se mais aqui. É para limpar aqui. Não é qualquer louvor que Deus recebe, desculpa falar assim. Não é qualquer grupo, irmãos, que a gente faz na hora ali, diz que vamos fazer um congresso em contenda, em heresia, em mentira, em briga. Aí chega na hora, tá todo mundo com o rostinho alegre dizendo, toma aí, Senhor, o meu louvor. E Deus dizendo, mas peraí, vocês estão aqui de mal, tem gente aqui que está desavencida. Aí vai, irmão. A gente acha que é tudo fácil para Deus. Fácil é o que a gente está fazendo na igreja hoje. É por isso que lá fora alguém olha e fala bem assim, eu sou gospel. Por quê? Porque a igreja está de qualquer jeito, mas não é bem assim. A igreja não é gospel, a igreja é protestante. Protesta contra o pecado, protesta contra o eu. Ela vai de encontro ao erro e diz, não, tá certo, tá errado, não é assim. Aí vai. É desse jeito. Só que não se esqueça que para você falar a verdade para quem está fora, você tem que viver ela. Não adianta eu pregar santidade para nossa irmã se eu não vivo ela. Não adianta eu pregar para você verdade se eu vivo uma vida de mentira. Não adianta eu pregar para você não mata se eu mato. Não adianta eu subir no altar e dizer, irmã, seja cheia da graça, se eu sou vazio e sou morto. Não adianta. É por isso que Deus diz, tirai a capa e se mostrai, ou é quente ou é frio, ou é morno, vomitar-te-ei da minha boca. Em Isaías ele vai dizer, e eis que naquele grande dia, os últimos dias do Senhor, a capa de muitos irá cair. O julgamento, preste atenção, o julgamento não começa pelo mundo. Pedro vai dizer, o julgamento começa pelos santos do Senhor. Apocalipse começa a falar com quem?
o anjo que está na igreja. Aleluia, Deus. Começa por nós. É por isso, irmãos, que a igreja, se não anda em vigilância, ela fica. É porque eu sou a igreja, irmã Karen. Eu. Não existe igreja unidade, irmão. Igreja somos nós. Porque se você diz ser a igreja, irmã, eu sou a igreja, tá bom, a igreja tá mentindo, igreja? Eu sou a igreja. Mas aonde eu passo, todo mundo sabe. Olha a igreja, tá devendo na praça. É melhor você dizer que você não é do que você dizer que aí tá escandalizando o nome de Cristo, irmão. Aleluia, Deus. De tanto escândalo que já tem dentro da igreja, a gente parece que tá piorando ainda mais esse negócio. Aí quando chega no 3, ele ainda, a terceira coisa que ele ainda fala bem assim, ó. Guarde os seus mandamentos. No versículo 61, irmão. São 3 coisas que ele pede só no 61. Guarde os seus mandamentos. Mandatos do Senhor. Ordens do Senhor. Aleluia. Eu não vou obedecer porque é do homem, então vai ler Bíblia. Eu não vou obedecer porque é o homem que está falando para não fazer, então vai ler Bíblia, irmãos. Deus vai falar pior com você. O homem vai ser instruído pela limitação que ele vai ser dado por alguém um pouco maior do que ele. Mas de Deus não, ele vai falar, eu quero uma igreja santa, lavada, purificada, santificada no meu sangue. Por quê? O povo que eu separei para mim, para que me desse louvor, é especial, zeloso e de boas obras. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Seguir a paz com todos. A igreja anda em paz uns com os outros, irmão? É uma pergunta. A igreja anda em paz aqui dentro, irmãos, uns com os outros? É por isso que Jesus tem que voltar logo, irmão. Tem. Porque a gente vai ter muita surpresa naquele dia. Quem muito diz assim, ó, tu vai pro inferno, tu vai descer, é capaz dele ficar e você ver todo mundo que ele falou subindo. A igreja aponta muito hoje de quem é a igreja que faz o julgamento hoje. Deus não se agrada de você. Deus não quer você, irmão. Eu nunca vi biblicamente Jesus apartando alguém dele. Ele diz, vinde para mim. O homem não quer, eu quero. O homem não te quer, eu quero. O homem te despreza, eu te aceito, aleluia, oh glória, aleluia. Se fosse assim, irmão, se Deus fosse olhar como nós, se fosse assim, irmão, você que fuma, Deus não ia atrás de você, no meio de um bar, bebendo e dizendo, vem pra mim, mesmo pedido, vem pra mim que eu vou te dar uma nova vida pra você viver, como? Sem vício. Se fosse assim, irmão, se Deus olhasse como a gente, muitos que hoje estão na igreja, que o homem não queria, irmãos, e hoje está de pé, virou pastor, virou missionária, virou pregador, irmão, não estaria dentro da igreja, voltaria e continuaria no mundo, mas Deus quis. Não cabe a nós o julgamento. É por isso que no dia que eu estava ministrando a respeito do inferno, a igreja não ouve mais essas coisas, doutrina do inferno. Eu estava falando, e a Bíblia vai dizer que cada um receberá o seu galardão, até mesmo os que descerem ao inferno. Receberão ainda mais castigo, receberão ainda mais açoites, por quê? Sabe a verdade, não vive. Isso é no inferno, que tem gente que não ouve falar do inferno, por isso que não tem mais medo de nada. Antigamente as ministrações, irmão, davam medo. Não é medo, irmão, de, ai meu Deus, não, era medo de ficar, medo de mentir, medo de contender. Hoje as pregações não fazem muito efeito, então continua se pecando, continua se na mentira, sobe no altar como quiser, por quê? É só vir e sobe, é só vir e canta, é só vir e participa do grupo, irmão. Jesus está de olho em você que está deixando, viu? A causa, irmãos, de Salomão foi justa. Quando você vê Esdras, estou terminando. Quando você vê Esdras, capítulo 9, Esdras se ajoelha, 9:5, que vai dizer assim, Senhor, o teu povo pecou, o teu povo errou, o teu povo parou de ouvir o Senhor, perdoa-os, e eu também vou me incluir como um pecador. Aleluia. Ele não orou só pelos outros, orou por ele. Daniel 6:10, a Bíblia vai dizer que ele está orando, e está toda na sua oração dando graça diante de Deus. Oração é arrependimento, oração também é adorar ao Senhor, para quem não sabe. Lucas 24:41, Jesus se punha-se de joelho e orava ao Pai em sinal de humilhação e reverência. A igreja não quer orar, mas Jesus também orava. Jesus está dando um belo exemplo para nós. Atos 9:40, Pedro se
se ajoelha para orar pelo morto e o morto ressuscita. Oração. Atos 20:36. Depois de dar instruções para os seus discípulos e a todos em sua volta, Paulo pôs-se de joelho e orou com todos eles. Para terminar, irmão, você viu comigo o que é se pôr de joelho. Você não viu até agora alguém se colocando de joelho dizendo: Deus mata. Aleluia. Você não viu até agora alguém de joelhos, até mesmo os versículos que eu citei e outros mais. Alguém na oração dizendo: Senhor, derruba. Senhor, tira da igreja. Senhor, arranca do ministério. Isso é na onde, irmã Karen? É aqui dentro. Tá pensando, irmãos, que as maiores lutas só lá fora é dentro da igreja. É por isso que quando eu faço apelo, eu falo: irmão, você não vai deixar de sofrer. Você não vai deixar. Por quê? Porque dentro da igreja, irmão, tem matador. Dentro da igreja tem as panelas. Dentro da igreja, irmão, tem até gangue dentro da igreja. Aleluia. Só que uma coisa eu falo: tem o Salvador ainda no meio da igreja. Aleluia, Deus. Tem aquele que limpa ainda no meio da igreja. Tem aquele que transforma e que traz arrependimento para nós. Eu sempre vou dizer isso. Se você não encontra um homem, uma mulher de Deus ou um jovem para se espelhar, se espelhe naquele que nunca mentiu, se espelhe naquele que nunca caiu, se espelhe naquele que nunca falou nenhum tipo de segredo daquele que ele ouviu para qualquer outra pessoa. Não, ele ouve o seu segredo e guarda para ele e te ajuda. Ele ouve o que você tem de erro lá dentro e te ajuda a se limpar, porque ele é Deus. Olha para ele. Olha para Deus em nome de Jesus. Olha para Deus em nome de Jesus, irmão. Quando fores colocar-se de joelho, não fica pedindo outra coisa só para você, egoísta. Pede para todo mundo, irmão. Pede para as almas que estão morrendo. Pede para almas, irmãos, que estão dentro de um buraco ouvindo a palavra. Pede também, saiba, irmãozinho, interceder pelo seu irmão. Por quê? Enquanto você intercede também, Deus ele está olhando para você. Sabe por que isso, irmãos? A gente não ensina, a gente ensina errado. A gente não pode ver mais um menino conversar a paz do Senhor com a menina. Ah lá, tá ficando, tá beijando, tá namorando, tá catando. Sem visão, cego, cega. Hoje não se pode apertar a mão de um varão, desculpa. Pai do Senhor. Aí alguém já está olhando: ah lá, irmão, pegou no menino, pegou no corpo, né? Nem fala que é na mão, fala no corpo. Isso é quem fala a igreja. Não é quem está fora, é a gente. Irmão, enquanto a igreja não parar com essas coisas feias, Deus não opera. A gente está perdendo a essência, irmãos, de vir para o culto procurar Jesus. A gente está vindo para o culto procurar o melhor louvor, procurar o melhor cantor, procurar o melhor instrumentista, deixando de vir para a igreja por Jesus. Por quê? Se a gente vier por Jesus, pode cantar feio, você está dizendo: oh glória, aleluia. Pode não ter louvor, você vai estar dando glórias. Aleluia! Isso é para quando a gente vem atrás de Jesus. Quando a gente não vem atrás de Jesus, a gente fala até da cor da igreja que não está gostando. Quando a gente vem só para procurar homem e mulher dentro da igreja, a gente não gosta e diz: ai Deus, a minha bênção está demorando. Irmão, não se preocupa. Quando Jesus voltar e a igreja subir, vai sobrar macho, vai sobrar mulher para você, vai sobrar casa, vai sobrar carro, o que você quiser, irmão, vai ficar. Agora não é tempo de ficar procurando essas coisas. Deus dá se você precisar. Deus não opera onde tem mentira, onde tem visão falsa, onde tem intriga entre si. Porque a igreja está unida, tem que estar unida. Somos família. Família. Aleluia. Se somos família, eu que tenho um irmão, uma irmã, eu não quero ver a minha irmã caindo, senão eu vou ajudar ela. Eu sendo família tua, eu não quero ver um vô meu, uma avó meu na cama e eu não vou fazer uma visita. Por essa causa eu me coloco de joelho, qual? Intercedendo, orando. Eu vou buscar a Deus por causa dos meus irmãos. Faça o mesmo. Faça o mesmo, aleluia. Aleluia. Se coloca de pé. Se coloca de pé em nome de Jesus. Aleluia. Jesus está voltando, irmão.